Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que, assim, eu acho que, evidentemente, a gente precisa ter pessoas melhores envolvidas no processo legislativo, que sejam tecnicamente qualificadas para os seus debates, e a gente precisa ter um procedimento mais organizado. Né? Deixando de lado a discussão sobre as pessoas, que a gente já falou aqui agora um pouco, sobre o sistema de eleição, como é que você compõe uma comissão de juristas, e veja, eu não estou dizendo que é todo mundo ruim, não. Você pega, por exemplo, o Senado e a Câmara, eles têm um corpo de consultores internos que são extremamente competentes. Inclusive, funciona tipo um zagueiro. Sabe aquele zagueiro quando o goleiro já caiu, o cara vai fazer o gol, tem um sujeito que tira a bola na linha? Cara, a consultoria do Senado, por exemplo, é isso. Eu já vi é um time de zaga que defende a regulação brasileira, que chuta muita bola que está em cima do gol, que a gente ia tomar, entendeu? Então, assim, mas eu quero tirar de lado essa... Pois é, porque assim... É isso, porque a verdade é a seguinte, hoje esse sistema ele produz maluquice o tempo inteiro. Assim, se você não tem uma zaga ali para defender, é um negócio maluco. Mas vamos focar no procedimento, tá? Que é um pouco do que eu faço no livro. O que eu defendo no livro é que a gente deveria ter uma regulação que ela fosse orientada por dados. Então, vou contar uma história para você. Uma vez eu faço muita pesquisa empírica, então a gente tem muito trabalho estatístico aqui na Associação Brasileira de Jurimetria, lá na PUC, que eu faço. A gente estuda muito as leis sobre o ponto de vista de impacto que elas têm na sociedade. Estuda a movimentação judiciária e tal. E por conta disso, eu acabei parando num grupo, uma vez, mas que chamava... Era um grupo de professores que estudavam as economias que cresciam rápido. Tá? E é interessante isso, que a gente não está falando das economias grandes, tá? Mas a gente está falando das que têm um crescimento proporcional ao seu PIB rápido, tá? Economias que passaram por saltos muito grandes. Às vezes são economias grandes, a China foi assim, né? por um período grande de tempo, mas às vezes são economias pequenas que fizeram reformas interessantes. E a discussão, esse grupo se reuniu exatamente para entender assim, para falar o que tem em comum. Essas economias que aceleram muito o crescimento, o que elas têm em comum? Né? Aí você vai falar, pô, será que é libertário, é socialista, é intervencionista? E, assim, tem vários ângulos interessantes, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: o que muitas delas tinham em comum entre si é que elas eram economias muito adaptáveis. Então, elas eram capazes de pegar uma política pública qualquer que deu certo em algum outro país, ou que elas inventaram, ou que elas estão copiando, trazer para dentro da jurisdição delas, fazer as adaptações que precisa, porque você não consegue transplantar uma lei ou uma política pública assim, sem pelo menos adaptar. E elas eram muito rápidas em descartar a legislação quando ela dava errado, em aperfeiçoar quando ela precisava aperfeiçoar, e em generalizar a legislação quando ela precisava ser generalizada. Ou seja, elas eram adaptáveis, vamos dizer, tá? E por que elas eram adaptáveis? Porque muitas delas tinham áreas de experimentação regulatória. Tá? Então, assim, por que os Estados Unidos é adaptável? Porque a federação deles, eles são uma grande área de experimentação regulatória. Eles têm 50 estados, eles são uma federação de verdade. Então, e o que isso significa? Que, sei lá, uma lei que cada estado está testando uma coisa. Uma lei dá certo num estado, os outros copiam. Uma lei dá errado num estado, ela só dá errado num estado só. Então, o custo do erro é baixo. Entendeu? Por que a China também, parte do crescimento da China é explicado por um fenômeno semelhante? Porque elas têm zonas econômicas especiais, ou seja, que são áreas de experimentação regulatória em que as políticas públicas são testadas ali, se dá errado, descarta, num custo baixo, se dá certo, as outras copiam. A gente tem uma visão da China como um governo muito centralizado, uma coisa monolítica e tal, mas, na verdade, a China é uma grande área de experimentação regulatória espalhada. A Índia tem um fenômeno semelhante. Qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente realmente acha que vão sentar 10 juristas e você vai educar eles o suficiente para ele decidir tudo,
e que ele vai tirar da cabeça dele uma lei inteira pronta, sem base empírica nenhuma, sem fazer nenhum teste, e que ele vai aplicar em 300 milhões de pessoas de uma vez e que vai dar certo. E sem analisar nada. É isso, porque assim, no fundo, aí você deriva um monte de coisa. Você deriva o quê? Primeiro, você tem que fazer a avaliação de impacto regulatório. Eu trabalhei na medida provisória lá, que depois virou a lei da liberdade econômica, a gente discutiu e isso, enfim. Tem que ter avaliação de impacto, mas não é suficiente, ela é muito boa mesmo. É uma lei que eu tenho orgulho de falar que eu dei lá meus pitacos quando estava discutindo a ANP e depois virou lei. Mas a gente faz avaliação de impacto. Mas eu posso falar, você pode discutir teoricamente os impactos da lei, fazer estudos, avaliações de cenário, mas você só sabe se ela vai funcionar mesmo testando. Entendeu? Então, assim, você ter dado, avaliar impacto econômico, avaliar resultado depois da lei, monitorar, porque aqui no Brasil a gente promulga a lei e depois ninguém volta para medir, para ver se ela deu certo ou deu errado. É mais ou menos como um médico. Imagina se um médico vai lá, seu filho, sua filha está passando mal, ele dá um remédio e não volta no dia seguinte. Então, esse conjunto de medidas, avaliação de impacto, usar dados, mas eu vejo assim, principalmente experimentação regulatória, elas tornam a jurisdição mais dinâmica e elas tornam a lei melhor. Melhor por quê? Porque ela sempre vai dar certo? Não, porque, inclusive, quando ela dá errado, você descarta rápido. Então, é um pouco esse o conceito que o livro trabalha. Vamos lá. Mas é bem interessante essa conversa. Não, é verdade, é bem legal, meu amigo. Estou pensando aqui, junto com enquanto você fala, né? Assim, primeiro que francamente, eu não sei se hoje os Estados Unidos é um bom exemplo de pouca regulação. Eu acho que ele é um país que, por N razões, também se burocratizou muito. Né? Mas eu concordo com a sua análise. Eu acho que nem todo o problema que aparece deve ser resolvido por uma legislação. Né? Eu acho, e é interessante isso para a gente entender até qual é o papel do judiciário e qual é o papel do legislativo. E partindo daquela discussão que a gente teve no início aqui sobre os problemas surgirem nos tribunais, né, dá para a gente ter uma ideia sobre quando é que você precisa de uma lei e quando não é necessário uma lei. Então, vamos imaginar que você apareça no judiciário lá, sei lá, 4 disputas a respeito de uma questão qualquer que é muito restrita. Um caso meio bizarro lá. Né?
por mais que a legislação seja omissa a respeito de quem tem razão, né, você dificilmente vai defender que vale a pena você movimentar toda a máquina legislativa para promulgar uma lei que teria aplicação só em 4 casos, por exemplo. Né? Aí você fala, não, porque o juiz não pode decidir, porque ele não foi eleito, porque ele não tem legitimidade democrática. Assim, eu acho que a questão não é de legitimação. O juiz tem legitimidade para decidir, inclusive ele tem obrigação. Né? A lei diz o seguinte, que ainda que não haja uma regra aplicável, o juiz não pode se eximir de decidir, o non liquid. Né? Então ele tem que decidir, nem que seja com base nos usos e costumes, né? Nos princípios, ele vai tomar uma decisão. E eu acho que nesse caso, nesse meu exemplo, quando você tem 4 casos, o juiz decide e acabou, não precisa de lei. Porque é caro, fazer lei é caro. Né? Se você tem uma população de casos grande, mas ela é restrita no tempo e no espaço, por exemplo, planos econômicos, né? Aquilo não vai se estender. Aconteceu por um período, gerou, não são 4 casos, podem ser até na casa das centenas ou dos milhares, mas aquilo tem começo, meio e fim. Talvez essa solução também tenha que ficar no judiciário. Não cabe ao legislador produzir uma lei para lidar com uma população de casos restritas. Então, ali, entra o judiciário e cria uma súmula, cria um incidente de demanda repetitiva e tal, e resolve aquilo de uma maneira homogênea. Só se justifica você fazer lei se você estiver diante de uma relação social, na minha visão, que seja geograficamente abrangente, ou seja, pega todas as unidades federativas e não tem a perspectiva de acabar no tempo. Porque não faz sentido o juiz ficar decidindo, o judiciário ficar decidindo nesse caso, ad infinito. Então, nesses casos específicos, o legislador entra e fala, não, isso aqui eu vou pacificar, porque, né, por exemplo, uma pergunta que é, motorista de Uber é empregado ou não é empregado? Isso não vai acabar tão cedo. Né? Então, assim, na minha visão, e isso está espalhado pelas 27 unidades federativas, então, na minha visão, aí talvez merecesse uma atuação do legislativo. O resto, pelo menos quando a gente trata de conflitos, fica, para mim, assim, o judiciário resolve. Eu falo, eu não estou me entendendo com você, não tem lei, você fala, não, se é só o nosso caso, o juiz decide e a sociedade vai ter que lidar com isso, porque é o seguinte.